Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli e nesse programa, Cássio, vamos falar da Vitória Cup, uma competição, tá? Que é uma pré-temporada. Ela teve sua primeira edição esse ano, em 2025, durante o Mundial de Clubes. Foi um torneio curto ali, envolvendo duas equipes brasileiras, duas ou três equipes brasileiras, depois a gente vai explicar, duas equipes argentinas, tá? E passou muito despercebido. Foi um torneio que aconteceu ali completamente fora do radar. E eu diria que ele vinha fora do radar até as últimas semanas. Até foi transmitido, mas realmente, Isso. com a Copa do Mundo de Clubes do jeito que estava, a concorrência estava desleal, né? A gente mesmo não tinha lembrança desse torneio, ele passou muito fora do radar. Mas uma sequência de fatos nas últimas semanas acabou trazendo o Vitória Cup à tona. E o fato que nos faz gravar esse vídeo, vocês vão entender daqui a pouquinho, porque envolve diretamente o Santa Cruz, tá? E pode até trazer outras equipes do Nordeste. Para isso, vai ser quase que uma brincadeira. Lembra aqueles posts que eu acho que era o GE fazia, identificar escudos, que É. você ia jogando um De gamezinho? tempos em tempos volta. A gente vai precisar da sua ajuda, tá? Vamos ter uma tela aqui com mais de 20 escudos e a gente vai tentar identificar que escudos podem ser esses, tá? E se a gente errar algum, ou se você ou tiver outra ideia, você vai dizer aí nos comentários para ajudar a gente a tentar nessa investigação, que não é uma investigação jornalística, é uma investigação de designer, tá? Para tentar antecipar alguns pontos aqui fundamentais para entender essa Vitória Cup de 2026, mas a gente foi além disso, a gente vai trazer informações importantes, tá, sobre esse torneio. Antes de trazermos esse quadro que eu já estou falando, hora de pedir para que você ative as notificações se já for inscrito no canal. Se não for, aí você já está atrasado. A gente precisa desse seu apoio. O 45 Minutos foi criado em 2014 como um programa, um áudio que era colocado no SoundCloud. Já chamávamos de podcast, tá? O termo era desconhecido no Brasil, era desconhecido por todos nós, inclusive, mas de 2014 até hoje, passando por várias etapas, de uma chegada até tardia aqui para o YouTube, a gente sempre foi um crescimento espontâneo, orgânico, pessoa a pessoa, indicação a indicação. O algoritmo do YouTube ajuda em alguns momentos e atrapalha em outros. Para que ele não atrapalhe, o ideal é que você se inscreva, o ideal é que você ative as notificações, que curta, que comente, que demonstre alguma reação, algum interesse maior pelo nosso conteúdo, tá? A gente precisa muito de vocês. É um pequeno gesto que vocês podem fazer para que tudo isso aqui se viabilize, para que a gente possa ter mais conteúdos, mais pessoas trabalhando com a gente e uma melhor qualidade final nesse produto que chega até vocês, tá? Cássio, agora sim, trouxe na tela essa imagem que traz dezenas de escudos, tá? Com três deles já absolutamente identificados: o do Botafogo, o do Vélez, da Argentina, e o do América de Cali. Eu vou dizer que três oficialmente identificados, mas não existe dúvida alguma, possibilidade alguma, que não seja o Olympique de Marseille Caramba, ali, não é possível, o né? quarto, né? Então, vou chamar de 3,5, ou, Cássio, tem mais um, que é o que nos traz até aqui, que é o escudo, obviamente, do Santa Cruz, tá? Esse terceiro aqui da segunda linha. E foi muito engraçado, Cássio, que a competição, ela, como eu falei, aconteceu em 2025, muito fora do radar durante o Mundial de Clubes, e ela voltou à tona aos poucos, mas as notícias não estavam furando a bolha, tá? As notícias não estavam furando a bolha. A confirmação do Vélez não furou a bolha. Mas nessa sexta-feira, a confirmação oficial por parte do América de Cali, por algum motivo, furou a bolha, repercutiu nas redes, e É essa porque a América grande de Cali, os times da Colômbia, tem muita torcida. Então, de vez em quando, é muita gente repercutindo e uma aí hora engaja, o algoritmo engaja identifica e e uma hora chegou. entrega. Essa imagem passou a circular e entrou no nosso radar, porque, repito, é claro que o Santa Cruz é o terceiro clube aqui, Cássio, chamou nossa atenção e aqui estamos para começar a tentar Porque é um desdobramentos, post, é um vídeo no mínimo divertido, assim, é, tentar desdobramentos do que essa quase que confirmação. Eu diria que, além dos três já coloridos
e do Olympique de Marseille. Alguns outros são fáceis, mas o Santa Cruz É nível easy, demais. Easy demais. não existe outro escudo como esse, né? É muito característico o escudo do Santa. Que há muitos anos o Santa tem esse escudo, obviamente com o tempo vai Não é o ajustando. primeiro, né? Passou por mudanças, como quase todos os Com times. quase todos. Né? Náutico, Santos, Sport, os três tiveram escudos, mas esse do Santa ele tem beira 100 anos, assim, até tá perto disso aí. 80 anos de escudo. É claro, ele vai, a hora que fica mais aberto, mais curto, vai com o tempo o Os design. traços vão se aperfeiçoando ao design. Mas esse aí é o traço atual. E a única chance, basicamente, como eu nunca vi, Fred, um clube de qualquer outro canto que tem um escudo, porque de vez em quando tem um círculo, um brasão Isso, e tal. Por exemplo, o círculo é nível very hard. Não tem círculo, é impossível. É impossível saber o que vem aqui. Pode ser o Ibis, com todo respeito. Ou o Borussia Dortmund. O Ibis, que inclusive essa semana foi bater já que tá falando aqui, foi bater no New York Times de novo. Que de vez em quando alguém passa as gerações da imprensa lá, muda os repórteres, alguém tem essa ideia de pauta. E sobre o do Santa, eu não me recordo de ninguém que tenha, de nenhum clube que tenha esse escudo. O único é o Santa Cruz de Santa Rita da Paraíba, que é uma inspiração do Santa. Isso. E aí me parece improvável que tenham esse convite. Então, dentro dessa lógica, o Santa tende a fazer parte dessa disputa, Fred. Exatamente, Cássio. Vamos tentar situar o que foi a Vitória Cup, tá? De 2025 e o que a gente já sabe, Cássio, sobre esse. Vou por enquanto continuar chamando de torneio, ainda que ele pareça já ter um desenho diferente para a próxima temporada, tá? Mas existe uma matéria, uma reportagem do site Máquina do Esporte, que é um conteúdo que nos ajuda a entender melhor o que está sendo preparado até aqui, né, Cássio? Exatamente. Primeiro, quando o Fred cita do América de Cali, o América de Cali ele foi anunciado na véspera dessa gravação desse vídeo. E como a gente falou, a repercussão da torcida do América, por exemplo, o Atlético Nacional tem 10 milhões de torcedores. A Colômbia tem uma população maior do que a da Argentina. Então, assim, os clubes lá são muito populares. E nisso chegou essa informação, mas na hora que você vai atrás da América, da Vitória Cup, ela estava há uma semana, pelo menos. O Vélez Sarsfield foi confirmado há uma semana. O Botafogo foi o primeiro, porque o Botafogo, pelo site, tem até uma situação curiosa. A Vitória Cup é patrocinadora do Botafogo. Isso. Estreou nessa última rodada um nome... Na camisa não da barra. No calção. Isso. Né, ou seja, o que eu queria dizer que uma das propriedades comerciais, obviamente uma propriedade menor, mas ela é patrocinadora do clube, que deve ter uma relação próxima. Um ano de contrato. Para ter sido o primeiro a ser confirmado nessa disputa. Mas aí já tem o site oficial. Como o Fred falou, foram 5 times na primeira edição. E essa agora, ela planeja 23, com um cenário completamente diferente. Dá para falar até da primeira edição, como o Fred fala. Inicialmente seria o Cruzeiro, o Estudiantes de La Plata, o Defensa e Justiça da Argentina e a Desportiva Ferroviária, que jogou o Campeonato Brasileiro pela última vez, eu acho, em 1993, que é o dono do estádio Engenheiro Araripe. Exatamente, Cássio. Só que na hora da realização não foi exatamente essa lista, né? Isso. O Estudiantes de La Plata, a gente tem até aqui o comunicado oficial da Vitória Cup, quando precisou substituir o Estudiantes, tá? Devido ao choque de idade, porque o Estudiantes jogou a final da Supercopa Argentina com o Vélez. Então, eu até, quando a gente começa a levantar a Vitória Cup, você começa pela imagem de divulgação. Cruzeiro, Estudiantes, Defensa e Justiça e Desportiva Ferroviária, tá? Quando eu vi, procurando as imagens, Cássio, vê só, esse jogo não aconteceu. A Ferroviária não enfrentou o Estudiante. Aí Cássio, não, enfrentou o Banfield. Aí a gente já percebeu que houve a mudança, tá? Que é justamente esse jogo aqui, que está no canto aqui mais próximo de mim na tela. E eu disse, porra, anuncia um time, não vem, eu já fiquei com o pé atrás. Mas o comunicado oficial, o motivo é muito claro, né? A AFA marcou uma partida, uma decisão de Supercopa da Argentina para o Estudiantes e impossibilitou a vinda do Estudiante. E de última hora apareceu um jogo envolvendo o Santos, né, Cássio? Porque era o Santos, com a própria Ferroviária. Porque era o Santos de Neymar.
Sim. Neymar chega até com a camisa, bota a camisa da Ferroviária, desportiva, desportiva. Então foi um jogo só. Aí você fala, pô, se é um torneio e tal, isso pode gerar um pouco de confusão. Aí o cara tá, como assim o Defensa? O Defensa até ganhou os 2 jogos, tá? Sim, O, ganhou da Ferroviária e do Cruzeiro. ou seja, em Fez foi campeão. Só que o Cruzeiro também saiu com o troféu. Então, a parada foi a seguinte: quem ganhou um jogo saiu com o troféu. Então, assim, o Defensa levou 2, cara. Então, assim, é uma lógica que deve ser replicada, até porque não- a próxima edição, a segunda edição, o site oficial lista 23 escudos. Sim, Dividido, detalhe, em 2 momentos do ano, com perfeito. todos os clubes podendo fazer 1 ou 2 jogos. Então, apesar do nome Vitória Cup, são várias Vitórias Cups. Assim, esse troféu que a gente tá vendo na tela, ele foi distribuído para quem ganhasse uma partida. Dentro de uma lógica. Você não precisa fazer um torneio que vai ter um campeão, ou seja, o engajamento é cada jogo, ou seja, no fim das contas, cada jogo tá valendo alguma coisa de forma direta, né? Importantes mudanças na Vitória Cup, tá? Importantes mudanças. A primeira é na lógica do nome. Vitória Cup 2025, porque aconteceu na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Embora os estádios não são de Vitória. Isso. Eles são da região, eles são de Cariacica, Cariacica, né? porque até tem o time Vitória Espírito Santo, mas na época, no passado, os times mais fortes eram Isso, da região metropolitana. que é o Rio Branco, Sim. que era o dono do Kleber Andrade, e a Desportiva, que é o dono do Engenheiro Araripe, onde aconteceram as partidas. Só que a própria organização do torneio já avisou que agora o nome Vitória é um nome triunfo. É o resultado esportivo. É o resultado esportivo, é a glória, é o É, triunfo. ou seja, não vai ser tipo Rock in Rio Lisboa. Exatamente. Por Você quê? pode ser em qualquer lugar, Vitória Cup. Porque a competição será descentralizada. Totalmente. Não significa que o Santa Cruz, em janeiro, vai até o Espírito Santo jogar a competição. Não é isso. Possivelmente, tá? Possivelmente, uma equipe sul-americana virá ao Recife, Ou no Arruda, na Arena, né? pelo andar da carruagem, possivelmente na arena, para enfrentar o Santa Cruz, tá? Por que eu já cravo uma equipe sul-americana? Porque o próprio Vinícius Domingues, Que é o idealizador do isso, projeto. ele já deu uma entrevista dizendo que, apesar daquela arte que está aqui na tela, trazer 23 escudos e alguns, nessa dedução, escudos de clubes europeus, em janeiro, serão apenas clubes sul-americanos. Confrontos entre um clube brasileiro e um clube Ou de seja, algum país da América do Sul. todos os jogos Tá? no Todos Brasil, valendo taça. todos os jogos no Brasil e não necessariamente no mando do time que está jogando, Exatamente. como foi como foi o Cruzeiro jogando lá Isso. no Espírito Santo, e contra um estrangeiro. Eu digo isso porque teve, por exemplo, Santos e Desportiva. Sim. Mas aí Mas foi um porque eles fizeram o contrato. Tanto é, inclusive, até você vai porque ver não existiu Desportivo e Cruzeiro. isso, mas quando você vai ver na cronologia das publicações do evento, quando é marcado amistoso, é amistoso. Sim. Mas um dia depois, aí sai uma nova publicação, Vitória Cup. Ou seja, só, meu irmão, Vitória Cup, isso aqui tá aí, joga pra frente. Então, o planejamento original que Vinícius Domingues detalha é que seriam, no mínimo, 12 jogos. 6 em janeiro, 6 em julho, durante a Copa do Mundo. Tá? Porque em julho ele quer aproveitar a Copa do Mundo para trazer os europeus, tá? Para disputar a competição. Essa parte me parece mais difícil. Em uma outra entrevista, Cássio, do mesmo Vinícius, na reportagem de anúncio do patrocínio ao Botafogo, ele cita alguns clubes, mas ele diz que fez proposta, tá? Ele não crava que esses clubes vão vir. Ele diz exatamente o seguinte: Sevilha, Lyon, Olympique de Marselha, Bayern de Munique, Milan, West Ham e Fiorentina estão com propostas nossas na mesa. Ou seja, é o Bayern. Ele traz essa fala, esse foi no anúncio do patrocínio ao Botafogo, e também disse que Fiorentina, por exemplo, é um dos mais claros, né? Também disse que tem já ligação com clubes do futebol português, tá?
E tudo isso dentro de uma competição que, de acordo com o Vinícius, tem 4 investidores, tá? Inclusive um investidor estrangeiro, negocia a transmissão com o Cazé TV, com o Grupo Globo. A primeira foi no Gold, né? A primeira foi no Gold. Ele quer dar esse verdadeiro upgrade no evento, tá? E a gente imagina que a partir de agora, até porque deu uma repercutida maior, por algum motivo que Cássio já explicou, depois desse anúncio do América de Cali, furou a bolha, a gente foi atrás. Algo muito pequeno, perfis muito Como tá dividido perfis com poucos seguidores nas redes isso? sociais. No começo, eu confesso que eu fiz a primeira apuração. Eu ia sugerir gravar o vídeo e desistir, porque eu fiz a primeira apuração, achei tudo muito confuso, é, 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 muito pouco divulgado, muito pouca, sem bases sólidas. Mas depois, encontrando as reportagens no Máquina do Esporte, o site oficial, a gente foi ganhando corpo e percebendo mais consistência nesse projeto, né, Cássio? Inclusive pelos anúncios oficiais do Vélez e do América de Cali, né? Exatamente. E como esse torneio ele está dividido em dois momentos, o torneio de 26, Ficou mais lógico quando a gente descobriu essas duas fases, né? a primeira parte, que ele foi esse janeiro e julho, né? A primeira parte é de janeiro, ela parece possível. São adversários sul-americanos dentro do todo mundo em pré-temporada, tipo, todo mundo em pré-temporada dentro do calendário do continente. Ele já conseguiu, ou seja, ele tem o trânsito, ele já conseguiu. Querendo ou não, ele teve contato, Fred, com 3 times, porque ele teve com o Estudiantes também. O Sim, Estudiantes isso. acabou, mas, É. ou seja, por uma situação de calendário da Supercopa Argentina. E por um contorno ali podemos ter o Estudiantes que não veio em 25, É, o eu contorno até se falei para gera. Fred, poderia ser também o Racing, mas, É. mas na hora que o Estudiante não veio a primeira edição, talvez seja mais. No final a gente vai ter uma tela com esses escudinhos Ah, então ok, preenchidos. então segura aí. E detalhe, pode até ser, porque a Argentina tem tantos escudos assim parecidos, inclusive. Então, a sinalização da parte de janeiro desse evento ela é muito possível, e aí onde entra, inclusive, onde entraria o Santa Cruz. Com por exemplo, a gente está gravando esse vídeo no dia 17 de outubro, já com a marcação da Assembleia Geral Extraordinária do Santa, 30 de novembro. Ou seja, quando esse jogo acontecer, provavelmente com sim é muito improvável, muito improvável que tenha qualquer outro resultado, Fred. Então já vai ter com toda a aprovação, todo o trâmite das pessoas que podem, das comissões do Santa, dos conselheiros do Santa, dos sócios do Santa, ou seja, com toda a sinalização positiva em relação à conversão em SAF. Então já seria uma pré-temporada já com sendo tocada de forma diferente, né? Então, assim, vai ser curioso. A última vez que o Santa fez um jogo internacional foi há 10, vai ser 10 anos depois, porque vai ser 2026, mas foi em 2016. Ainda tá em 9 anos, mas enfim, quando chegar o ano que vem, né? Mas foi até a Vera, que foi contra o Independente Medellín. O Santa eliminou, Sul-Americana. o Santa Cruz eliminou o Sport na segunda fase, e aí nas oitavas de final, enfrentou e de volta 2-0 Pudim, Deportivo Independente Medellín, lá na Colômbia, e na volta fez 3-1 e perdeu para o gol qualificado. Detalhe, hat-trick de Grafite, e o Santa chegou a fazer 3-0, mas aí o goleiro falha na reta final e o Santa leva um gol. É o dia daquela entrevista de grafite, que depois virou um meme, né? Quando ganha, perde, quando Não, perde. quando perde, quando empata, e quando ganha, perde também. Porque Foi. o Santa ganhou, fez uma ótima partida, hat-trick de Grafite e acabou não classificando. Mas se você voltar para amistosos, o último amistoso do Santa foi em 2015, amistosos internacionais, porque ali era oficial, o Santa, pô, estava ali. O dia que passou na casa do atleta para comprar. Foi o jogo contra os Alguires Vinhos. Essa tem grandes histórias, não Mas vale fica vencer para por outro nomes. momento. Da Lituânia, foi 1-1 no Arruda, 5 mil pessoas no Arruda, e o time da Lituânia venceu por 11-10 nos pênaltis. Que é assim, o goleiro do Santa praticamente acabou a passagem dele no Santa já nesse jogo, assim, porque assim, o cara. Tipo, 11, a quantidade de pênaltis o cara foi incapaz de fazer uma mísera cobrança assim na decisão que foi se estendendo. E ainda voltando ainda no século XXI, assim, eu até coloquei no blog, no meu blog, cassiozipoli.com.br, tem lá a lista das partidas, e tem aquele clássico da época, pelo menos clássico pra gente, né? Já tá ficando muito no passado, mas clássico pra gente, que o Santa é muito aleatório dizer isso hoje em dia, mas o Santa durante 2 anos seguidos foi excursionar no Vietnã. Assim, né? Jogou 2 competições. Em 2003, ele só contra time do Vietnã foi campeão na final, enfrentou Dong Tan, Bin Dong Won,
AC Hanoi. Hanoi, O Hanoi é a capital. capital. E 4-0 na final. Com um time que na estreia tem empatado 0-0 e reencontrou na final, goleou. Aí, obviamente, o campeão foi convidado no ano seguinte, mas não para o mesmo torneio. O torneio que ele foi campeão foi o Vinal Steel. Aí ele foi Desde Rambo, ninguém Ninguém fazia fazia tanto estrago lá. tanto estrago lá. Aí o Santa foi convidado em 2004 para Copa Agribank. Aí nessa, contra a seleção da Tailândia, a seleção do Vietnã e contra o time B do Porto. Aí na estreia o Porto ganhou. Aí o Santa perdeu da seleção do Vietnã por 1-0 e goleou a da Tailândia por 5-0. Aí pronto, enfim, mas dentro desse cenário, é um cenário que, sobretudo na condição do Santa dos últimos anos, que passou a ser algo muito distante, né? E eu acho bem interessante, Inclusive, Cássio. o motivo a gente estar aqui, porque seria muito fora da curva nesse momento. E eu acho muito interessante pelo momento do Santa Cruz, tá? Porque é um momento pré-SAF, quando esse amistoso chegar, quando esse torneio amistoso, essa Copa chegar, Pode ser o primeiro jogo. já estará com a SAF. Pode ser o primeiro jogo com a SAF, Os sabe? últimos públicos, tá? Na reta final ali da Série D, geraram receitas fundamentais para o Santa Cruz. Eu acho que esse jogo, no começo da temporada, ele pode gerar uma grande receita também para o Santa Cruz já começar o ano operando positivamente. E aí, Cássio, a gente também pode já começar a enxergar isso, pode ser uma coincidência ou não, mas como ganhos de ter um novo grupo conduzindo e negociando pelo Santa Cruz. Porque você deixa o Santa Cruz mais vivo no mercado e com mais elos para fazer conexões, como essa conexão que levará o Santa Cruz à Vitória Cup, a não ser que consigam substituir esse escudo aqui por algum outro que a gente desconheça no planeta. Assim, é um time que ninguém conhece, ou dizer que isso aí não é o Santa Cruz não tem como. Mudarem os escudos, por exemplo. Não tem tá? como. E aí, Cássio, agora a gente vai fazer. Esse é um tipo de apuração interessante, que você olha assim e fala. E muitos torcedores do Santos dizem, é uma coisa que fala, é ele ali? Sabe? Claro. É ele ali, sim. Óbvio que é ele ali. E a gente vai fazer agora, Cássio, a segunda parte do programa, Bora. que são exercícios, tá, de identificação. E eu vou começar trazendo dois escudos que estão na imagem que podem ser de clubes do Nordeste, tá? Vinícius Domingues, ele fala no plural, mas a gente às vezes tem que descontar algumas falas, clubes do Norte e Nordeste, tá? A gente não identificou nada que pudesse considerar Remo e Paysandu, por exemplo, tá? Mas do Nordeste a gente tem algumas considerações. A primeira que se levantou é que esse escudo poderia ser o do Fortaleza, mas está muito mais claro que é o do São Paulo. A base das letras do São Paulo ela é muito maior do que a do Fortaleza. E, por exemplo, o Fred foi até bonzinho, porque se ele dá um zoomzinho na imagem, o do São Paulo encaixaria. Exatamente, eu quis deixar uma margem. Mas se não tem a margem, o do São Paulo encaixaria. O do Fortaleza não encaixa. Não encaixaria. E aí tem mais um ponto que a gente precisa trazer. Vinícius cita o Morumbis como um dos palcos. Na hora que ele cita na explicação ao site Máquina do Esporte, que é um bom site, inclusive, de que a Vitória Cup não é só a cidade de Vitória. Né? Aí ele cita o Mineirão, ele cita o Morumbis, então se tem Morumbis, tem São Paulo, e o escudo é muito, muito característico, tá? Também acho do nível fácil, Cássio. Mas eu citei o Fortaleza. Não, mas veja, mas aí. Chegaram a dizer, pode ser o Fortaleza. Não, mas fácil é o do Santa. Esse, o cara olha assim, na hora que você tem a informação que tem Norte e Nordeste. Sim, aí você fala, pode ser o Fortaleza. Pode ser o Fortaleza. Essa nossa imagem aqui mostra que dificilmente será o Fortaleza, tá? Talvez o Santa seja very easy, se fosse um jogo de. E segunda que a gente vai trazer, essa envolve dois clubes do Nordeste, tá? E é difícil. Essa eu achei bem mais complicada, Cássio. Essa curva, esse símbolo, ele pode ser considerado, tá? Para o Fluminense, para o Atlético Mineiro, para o Sport e para o Vitória do Nordeste. Mas, no mínimo, aqui você tem, no mínimo, Fred acaba de uma aula sem querer, porque você, apesar de todo mundo ter a ideia do brasão, mas no fim das contas mostra o contorno, como tem contornos diferentes os quatro, né? É o Fluminense, então, né? Eu acho do Fluminense o mais próximo, tá? Eu acho do Fluminense o mais próximo. O Atlético, ele volta assim, né? Essa curvinha, ela é uma curvinha que... O que me dá uma certa dúvida em relação a Fluminense ou Sport, Cássio,
é a bordinha aqui, porque tanto o Fluminense quanto o Atlético, eles têm Então, uma curvatura na ponta mais aguda, mais foi pontuda. isso que eu quis dizer, que volta assim. E a base não é pontuda. Remete a do esporte, que não é pontuda, tá? Aí você vai para outro cenário. Se a galera pegou o escudo antigo de algum clube, vai saber. Exatamente. Esse ponto me levaria a acreditar no esporte, tá? Mas eu também acho que o do esporte Não, pode ser eu uma acho que impressão, é um pouco mais gordinho. como assim, como o evento é patrocinador do Botafogo, talvez não sei se vai Seria o Fluminense, né? não teve. O Atlético Mineiro, Fred fala do Morumbi, ele fala também do Mineirão. Isso. E o Atlético Mineiro não joga mais no Mineirão, joga no MRV. Mas será que Foi um ato é falho um ato dele? falho dele? Pode Eu não, ser. não dá para Pode desconsiderar. ser. Veja, aqui é simplesmente pitaco. Ele usa o plural para o Norte e Nordeste. O Santa está muito claro, ou seja, seria Isso. no mínimo Santa mais um. Fortaleza não seria. Mas nesse caso, pelo escudo, eu iria pelo Fluminense. Pela Certo. informação da sede, eu iria pelo Atlético Mineiro. Você não acha que o Mineirão. Não, Porque não, o Cruzeiro não, está, não, né? O Cruzeiro jogou a primeira. mas como eu disse, pela informação, eu tô pelo ato falho. Tá, eu não vou com o Cássio, não, tá? Eu não vou com o Cássio, não. Não, Eu mas acho que minha primeira opção foi a do o Fluminense. Atlético Mineiro eu acho que é quase descartado. Tu acha? Porque o Cruzeiro é parceiro. Não, no mínimo convidado, não sei. Não, Parceiro é o Botafogo, eu sei. esse é Mas parceiro. por que eu chamo o Cruzeiro de parceiro? Porque comprou a ideia do primeiro. Certo. Se o Cruzeiro comprou a ideia do primeiro, Isso faz sentido. se Vinícius anuncia o Mineirão, que é a casa hoje do Cruzeiro, então para mim o Cruzeiro está. Poderia o Atlético Mineiro estar? Poderia. Mas eu não acho que a fala do Mineirão. Mas vou falar, induz ao reforçando. Atlético Minha Mineiro. primeira opção foi o Fluminense. Minha primeira opção também é o Fluminense, tá? Mas tenho uma certa dúvida em relação ao esporte, tá? Porque acho que a borda aqui de cima é mais próxima do esporte, porém eu acho que o escudo do esporte é um pouco mais. Acho que se falar gordinho vão entender o que eu tô falando. Nesse caso, o contorno, a verdade é que enquanto o do São Paulo bate, nesse caso Não bate com nenhum dos não quatro. bate com nenhum dos Também quatro. não bate com o do Vitória, que é muito mais agudo e E muito aí? mais pontudo, É né? Eu isso. acho que é o que menos bate. Esse aqui não encaixou perfeitamente. No vestibular, a turma ia ter que pular essa questão para voltar depois ou marcar qualquer coisa, porque ia perder tempo aí, viu? De quebrando a cabeça. Muito difícil, tá? No vestibular eu marcaria esporte. Fluminense. Mas registrado. Desse esporte, desse Fluminense, bora ver quando É sair. por conta da pontinha. O escudo. E detalhe, eu mudei de opinião agora, porque quando começou o programa eu achei que não era o do esporte de jeito nenhum, mas eu não tinha prestado atenção que não tem a pontinha ali em cima, tá? Mas enfim, Enfim, aqui vocês precisam Pi- votar com a gente, tá? isso. Eu não sei se tem como fazer enquete com o vídeo. Se tiver, a gente Mas vai. de qualquer forma, como a gente avalia depois e tal, deixe nos comentários que a gente. Se vocês acham que é esporte, Fluminense, Atlético Mineiro Numa live ou nos ou próprios Vitória. comentários a gente responde. O próximo, Cássio, encaixa perfeitamente. Mas o problema é que encaixa perfeitamente em umas 2.000 equipes, Aí, que é o redondo, tá? no Tem- Bahia ainda faltou um tracinho ali, porque aqui falhou. Mas Bahia e Náutico seriam dois Sim, clubes do sim. Nordeste que poderiam ter, mas o América de Natal Por exemplo, poderia ter. o Bahia, Confiança poderia ter. o Bahia pegando Libertadores, um problema. Muito difícil que toparia um jogo desse. Mas um joguinho em casa, Não, em veja, janeiro. não vai nem jogar Copa do Nordeste, falta de data. Veja, Mas é muito no comecinho de tudo janeiro, bem, né? mas assim, ok. O Bahia que, por exemplo, até não tem tanto, tem alguns anos, mas assim, algo que já foi na Fonte Nova, o Shakhtar Donetsk, que teve amistoso na Fonte Nova. No caso do Náutico, é um pouco do Santa, é porque o Santa tem a SAF, mas o Náutico, querendo ou não, é um clube que, para esse evento, é um clube da Série B agora. Isso. Agora, seria legal, porque se o Recife tivessem dois clubes, Cássio, poderiam ser dois jogos e não um jogo só, né? Isso Sim. seria muito interessante. Não, mas aí sem dúvida. Aí tá, Não, se o Recife tiver dois clubes, aí vamos supor, Santa Cruz recebe o América de Cali e e o o Náutico Náutico recebe o Vélez. recebe o Vélez. 3 dias depois, Santa e Vélez, Náutico e América de Cali, como foi o torneio em Vitória. O torneio em Vitória, Cruzeiro e Ferroviária enfrentaram os dois clubes argentinos, né? Se você consegue trazer Não foi. Por isso que eu disse que é um troféu por jogo. Não foi a lógica de semifinal e isso, final. não foi semifinal e final, foram os brasileiros contra os estrangeiros. E o Vinícius já falou que é isso, tá? Não tem brasileiro contra brasileiro, é brasileiro contra sul-americano. Em alguns lugares vai ser um jogo. Se possivelmente for só o Santa Cruz no Recife, vai ser Santa Cruz e uma equipe sul-americana. Se for Santa Cruz Esporte ou Santa Cruz Náutico,
devem vir 2 clubes ao Recife, e aí tanto o Santa quanto o Sport podem É, fazer 2 jogos. Isso é possível dentro dessa lógica, mas assim, a matéria da máquina do esporte que tem a aspa, esse cenário que o Fred está falando é um cenário de logística. Sim. Mas a minha interpretação ali é que cada clube acho que faz um jogo. Eu também fiquei com essa Porque, sensação. sobretudo, considerando o calendário que a CBF anunciou. É verdade, Cássio, essa questão das datas, porque Evandro até já sinalizou uma ideia de trazer a primeira rodada do estadual para 7 de janeiro, tá? Que já é assim, porra, feliz ano novo, vamos jogar, né? Mas vamos ver o que é que sai. A gente tem o Santa Cruz. Enquanto a gente fazia esse vídeo, Cássio, tá? Enquanto a gente estava dentro desse vídeo, já foi postada uma reportagem, uma matéria do GE, com a fonte do Santa Cruz, tá? Veja, o escudo já era uma super confirmação, A mas gente, uma fonte do Santa Cruz dizendo que está nos últimos detalhes da definição, tá, desse torneio e que está vendo com Evandro, com a Arena, está nas costuras, né, necessárias para existir. Vamos para o último quadro aqui, Cássio, que agora é trabalho de identificação de não, escudo. mais Tá? difícil que isso aí não tem como não. Vamos lá. Já tem um preenchimento aqui. Pula. Fula. É exatamente o escudo que. É aquele encaixaria branquinho que tá aqui. sobrando ali em cima. Não, eu não tenho como mexer aqui agora, mas foi só que eu não encaixei perfeitamente, tá? Rapaz. Ok. América de Cali, Botafogo. Aí que pode ser um. Aí podem ser muitos clubes, Aí tá? a gente vai para o futebol argentino, onde Estudiantes e o Racing. E aí por isso que eu falei que tem os atos falhos. Tem outros escudos da Argentina. Curiosamente. É porque a sinalização é a mesma lógica do Cruzeiro que você falou. O Cruzeiro Sim, abraçou a isso. primeira edição, o Estudiante também, de repente, eu vou no próximo. Isso. Só que o Estudiantes acabou de lançar um escudo novo. E aí fica em aberto, né? E aí ficaria que não tem que o contorno e mudou o contorno. Então assim, ó, o Racing não lançou, então seria o do Racing. Então, mas curiosamente ele lançou um escudo novo, mas como não lançou uniformes novos, o Estudiantes e Flamengo ainda foi com o escudo antigo. Mas ok, só trazendo como curiosidade, pode ser naturalmente Estudiante e no chute direito Estudiante. Olympique de Marselha para Aí, meu Deus do céu, direto ao gol. Barcelona, se não for Não, aí o da veja, Catalunha, não, é o de Guayaquil. Para mim é o de Guayaquil. Inclusive, se ele disser que for o da Espanha, com todo respeito, eu acho que já fica até meio assim para a turma querer levar a sério. Agora, o problema é que existe uma diferença considerável nas bordas. Chega assim, a ser de cima. considerável, não. Veja, se foi o de Guayaquil, ele fez assim: coloca o escudo do Barcelona ali. Depois dá para encaixar. Olha, mas é muito mais pontudo o escudo apesar do dos Barcelona investidores do evento, mas sendo a segunda edição. Disseram uma vez, a gente vai. Lembra o Varanda, conto do Varanda? Do Real Madrid vai jogar aqui em Pernambuco. Assim, o Barcelona. Tem clubes que o cara não consegue. Tem clubes que você. O Olympique Marseille, embora seja campeão europeu, eu consigo imaginar. Mas assim, o Barcelona atual. O Barcelona me incomoda aí. Me dá uma carinha de que pô, será? Assim. Negócio pra julho. Não, né? primeiro. Os jogos são no Brasil. Sim. Se o Barcelona da Espanha vem fazer um jogo do Brasil. Esse jogo assim seria para passar no Globo, pô, assim, seria um evento assim, não seria perdido durante a Copa do Mundo, não. Isso. Seria um evento, pô. Qual foi a última vez que o Barcelona jogou no Brasil? Agora, o do Equador, que é o dono do estádio da Libertadores de 22, que foi a Flamengo Atlético Paranaense, vice-campeão da Libertadores de 2 oportunidades, 90 e 98, perdeu a final pro Vasco. Eliminou o Cruzeiro esse ano da Libertadores. Isso, esse eu acredito. Cruzeiro não, Corinthians. O Corinthians. Com um treinador com trajes elegantíssimos. Segundo, né? O nome dele é Segundo alguma coisa. Pronto. Então, assim, mas beleza, se for o Barcelona da Espanha, fantástico. Eu só acho que. Só que a gente vai colocando interrogação sobre o torneio, né? Porque eu acho muito difícil. A gente começou com o Barcelona, conversado, falando, trazer assim, ninguém traz. Isso, ninguém traz. Fiorentina. Só tem esse escudo. Possível. Muito característico. Possível. Atlético de Madrid, não considero possível. Também. Acho muito difícil também. Mas é o escudo que encaixa perfeitamente. Mas se trouxer o Barcelona para o Atlético, você consegue? Sevilha, sim, porque ele cita nominalmente. Ele cita, exatamente. Ele não cita o Barcelona nominalmente. Ele cita o Sevilha. O Sevilha é citado, então ok. Apesar de ser um clube rico, 7 vezes campeão da Europa League e tal. Assim como o Vídeo Real, acho que está dentro do patamar que é possível. Vai o círculo que não tem o que falar. O círculo a gente não pode fazer nada. O Olímpia não tem outro. Pelo amor de Deus. Só se for com todo respeito. Né?
Que é parecido, todo o respeito do nosso evento, né? Exatamente, do Do Experience. Experience. Mas o Olímpia, detalhe, seria legal, tá? Seria, sim. Quando eu falei legal, se o jogo for Santa Cruz e Olímpia, É um ótimo é um jogo. ótimo jogo. É um Pra dar um ótimo exemplo, jogo. é um ótimo É jogo. um ótimo jogo. Santos é muito característico, apesar de existirem outros parecidos. E outros muitos. Mas as curvas Mas, são muito né, o próximas do Santos a tá do Santos, muito tá? Santos. E detalhe, esteve no primeiro. Isso. Esse escudo que a gente já falou, que poderia ser Muita os coisa. 4 que a gente debateu. O São Paulo muito característico. E outro que está claro, claríssimo, por conta do tamanho das estrelas, é o do Sporting Cristal do Peru, né? Vice-campeão da Libertadores de 97, graças ao gol de Elivelton, que lá no Mineirão, direto 90 mil pessoas, bate fora da área, o goleiro aceitou e o Sporting Cristal ficou com vice. Então, Cássio, 17 de novembro, a Vitória Cup vai fazer um evento, tá? Para anunciar oficialmente a competição. Até lá, a gente imagina que vai ter a confirmação do Santa Cruz e já de quem o Santa Cruz vai Possivelmente, enfrentar, ou, tá? ou, ou no mínimo um indício de quem vai enfrentar. Né? Pelo que está sendo dito, dia 17 de novembro sai tabela, até para começar a vender, para as pessoas se programarem, tá? Em janeiro é sempre uma época mais complicada, férias. Aqui no Recife já vai começar a ter uma sequência misturando Mas eu com acho, prévias de mas carnaval. dentro dessa relação do Santa, de conversão em SAF, do primeiro, sobretudo se for o primeiro momento, eu acho que assim que é um jogo com potencial muito. Muito bom, muito bom, muito bom. Pode até não levar Não, as 40 não mil. é potência, não estou É, falando potencial técnico, nem precisa ser isso para ser muito é, bom, porque nenhum jogo desse no Espírito Santo teve esse público. Então, assim, claro. nem tenha como, né? Na verdade, os Eu não- estádios são menores. Porque não precisa ser 40 mil para ser espetacular. Se em janeiro, comecinho de janeiro, você traz um evento e coloca 25, 30 Pelo amor mil, de Deus, já tá já pago. é um super evento, você já começa o ano gerando uma receita extremamente positiva, tá? A gente vai acompanhar se essas Tem que figurinhas, ser valendo taça, viu? Do jeito não, vem mudar a regra, não. vem, Tem que botar a tacinha. se for aquela, é taça muito Grande, bonita, é tá? grande. Taça Já muito, pensou, muito bonita. seria assim, a primeira taça da SAF com uma semana. Eu acho então, vamos ver se vai bater ou se nas próximas atualizações vão sumir alguns escudinhos aí daí. Última particularidade, já que tem esses sul-americanos, a gente tá falando aqui, eu falei do vice da Libertadores, do Sport Cristal, do Barcelona do Equador, caso seja do Equador. Aí tem esse menino aqui, o América de Cali. Não existe maior sofrimento do que esse clube tem na Libertadores. Ele é o clube que mais vezes chegou à final sem ser campeão. Ele é tetravice, sendo 3 vezes consecutivas. A última foi em 96 para o River Plate e o trivice foi 85 para o Argentino Júnior, 86 para o River Plate e 87 para o Peñarol, com a seguinte característica: foi a última final antes de ficar aí de volta e agora voltou a ser final única. Era uma época que tinha o terceiro jogo. Aí foi América de Cali e Peñarol em Santiago do Chile. O jogo termina, o jogo vai empatado, o jogo vai para prorrogação. No último minuto da prorrogação, no minuto 120, Diego Aguirre, que hoje é treinador, faz o gol. No YouTube você encontra as narrações das rádios da Colômbia e do Uruguai. É óbvio que a do Uruguai é fantástica. A da Colômbia tem uma coisa que eu nunca esqueci. O cara fala assim: Deus, porque sempre com nós outros. E você sabe, Porque sempre. Quero meu irmão, não só era trivice, como perder no último minuto da prorrogação do terceiro jogo. Cássio, e você sabe que o diabo, né, que representa o clube dentro do escudo, já foi tratado como O azar disso aí. um dos causadores aí, Ixi. mas aí não tem mais o que fazer, né? O clube tem Mas, uma história gigantesca. curiosamente, o Mequinha do Rio também é, viu? É o Manchester United. Não, mas é porque América é América nesse Sim, caso aí. sim, 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 é. Mas é porque esse está dentro do escudo, né? Tá. Não dá para deixar dúvidas, Mas né, quanto a mas o isso. também do United é Red Devils, tá? Como chama, né? E ganhou um pouquinho E esse, já né? ganhou. Então tá, o diabo lá tá. Fica. Grande abraço a todos, tá? Vamos esperar aí os desdobramentos da Vitória Cup 2026. Até a próxima, tchau, tchau.